Olá, como você está? Vamos para a leitura do dia 14. Os livros serão Gênesis 27 e 28, Salmos 14 e Mateus 22. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse dia, Pai. Obrigada pela leitura da Tua palavra. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela vida das pessoas que o Senhor tem trazido para esse propósito. Obrigada, Espírito Santo, por nos convencer que precisamos, Pai, nos aproximar mais de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos, venha nos ensinar, venha nos capacitar. Abra nossa mente e nos capacita a entender, aplicar a palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça e faze-me um guisado saboroso como eu gosto e traze-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho, Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o comam, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei os seus olhos como um enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e traz os cabritos. E buscou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste-me, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou-se dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te de povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe, e encurvem-se a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e o trouxe a seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú.
Então estremeceu Isaque de um estremecido muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que tu vieste, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse-me mais: Não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. E te farei, pois, agora, meu filho. E disse Esaú teu pai: Tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será mais gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção, como que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Retira-te para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfiliada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Gênesis 28. E Isaque chamou Jacó, abençoou-lhe e ordenou, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua irmã. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas duas, a Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava dos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenha falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, se me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Salmos 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e justamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade? Os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Mateus 22. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pegar o tributo a César ou não? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? E dizem eles: de César. Ele então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés diz: se morrer alguém e não tendes filhos, se casará o seu irmão com uma mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus
porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. E disse-lhes ele: Como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia o ousou mais alguém interrogá-lo. Amém? Então, essa foi a leitura do dia 14, os livros Gênesis 27 e 28, Salmos 14 e Mateus 22. Vamos agradecer ao Senhor agora pela palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por estarmos na tua presença, por buscarmos a tua presença. Obrigado por aprendermos a tua palavra, aprendermos os teus mandamentos. Que nós possamos, Pai, sermos fiéis à tua palavra. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, obedecer, ouvir e obedecer a tua palavra. Sermos achados, Pai, na tua presença, sermos achados na tua palavra, sermos achados, Pai, na busca pelo conhecimento, pela sabedoria. A tua palavra diz para nós pedirmos a sabedoria, o Senhor nos dará. Nos dá sabedoria, Pai, entendimento da palavra. Nos capacita a te amar acima de todas as coisas, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Que nós sejamos praticantes da palavra em nome de Jesus. Amém?